Olá, mis amores! Hoje eu vou falar sobre o pretérito pluscuamperfecto. Bom, o pluscuamperfecto ele serve para falar de uma ação passada ocorrida antes de outra ação passada, ok? Pluscuamperfecto significa mais que perfeito, ok? Esse termo ele vem do latim e significa mais que perfeito. Olha que bonito. Ai, Maria, mas como assim? Isso não existe no português. Não existe mesmo. Vamos pensar na seguinte frase então. No português, se eu falar, quando eu cheguei lá, ela já tinha ido. Faz sentido para você? Quando eu cheguei lá, ela já tinha ido. Sim, claro, faz total sentido. Bom, vamos analisar essa frase então em português. A gente não está falando de duas ações do passado? Ó, primeiro ela foi embora, ok? Uma ação passada. Primeiro ela foi embora e depois você chegou. Quando eu cheguei lá, ela já tinha ido, tudo bem? Pois bem, o pluscuamperfecto no espanhol vai tratar desse tipo de situações, quando a gente tem duas ações passadas, uma ocorrida antes da outra. A estrutura dele é o verbo haver no pretérito imperfecto mais um verbo no particípio, ok? Então vamos lá. Eu había, tú habías, él, ella y usted habían, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas e ustedes habían. Bom, se eu tenho duas ações no passado, qual delas que eu vou colocar o pretérito pluscuamperfecto? Qual delas eu vou utilizar? Bom, se o pretérito pluscuamperfecto fala de uma ação ocorrida antes de outra ação, então quer dizer que a primeira ação é quem vai levar o pretérito pluscuamperfecto, ok? Então, bom, a primeira ação aqui ocorreu antes, tá? É questão de tempo, não é questão de onde está na frase, tá? Ok? É questão de tempo, não onde está na frase. Não, a primeira ação é a primeira ação que está na frase e por isso a gente vai utilizar o pluscuamperfecto. Não, é a primeira em relação ao tempo, em relação ao passado, porque o pluscuamperfecto fala de uma ação ocorrida antes de outra ação no passado, ok? Então, a primeira ação vai levar a estrutura que a gente acabou de ver, né, do verbo haver no pretérito imperfeito, mais um verbo no particípio. Já a segunda ação, ok, vai ficar no pretérito perfeito simple. É isso aí, vai ficar no pretérito perfeito simple, a segunda ação. Por exemplo, cuando llegué al cine, la película ya había empezado. Quando cheguei ao cine, a película já havia empezado. Ou seja, quando eu cheguei ao cinema, o filme, né? O filme já tinha começado. Tudo bem? Bom, vamos analisar aqui essa frase, beleza? Qual que é a primeira ação? O que acontece primeiro? Vamos dizer assim, o que acontece primeiro? Primeiro o filme começa. Porque quando eu cheguei lá, o filme já tinha começado. Então a primeira ação é o filme começando, vamos dizer assim. Então se você notar, a estrutura dele está no pretérito pluscuamperfecto. Había empezado. La película ya había empezado. Está no pretérito pluscuamperfecto porque é a primeira ação. Tudo bem? Já a segunda ação, que é quando você chegou, está no pretérito perfecto simple. Quando cheguei al cine, la película ya había empezado. Ou seja, quando eu cheguei, você chegou depois que o filme começou. Então é a segunda ação, então tem que estar no pretérito perfecto simple. Um outro exemplo é: Usted ya se había ido cuando llegué a su casa. Usted ya se había ido cuando llegué a su casa. Então, qual que é a primeira ação aqui? Qual que é a primeira ação? Primeiro você foi embora. Usted ya se había ido. Então, había ido está no pretérito pluscuamperfecto porque trata justamente da primeira ação. Primeiro você foi embora. E daí, quando cheguei a sua casa, quando eu cheguei na tua casa. Aqui é a segunda ação, quando cheguei a tua casa, a sua casa, enfim. Aqui é a segunda ação e por isso tem que estar no pretérito perfeito simple. Tudo bem? Um outro exemplo é: Quando llegaste, la clase ya había empezado. Quando llegaste, la clase ya había empezado. Ou seja, quando você chegou,
a aula, né, já tinha começado. Aqui a gente está falando de duas ações. A primeira é a aula começando, né? La clase ya había empezado. E a segunda é você chegando. Então, a primeira está no pretérito pluscuamperfecto, havia empezado justamente por acontecer antes, por ser a primeira ação. E a segunda ação, que é quando você chegou, está no pretérito perfecto simple, quando chegaste. La clase já havia começado. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo um exemplo aqui, né? Vocês criem um exemplo aqui. Não é para copiar uma frase minha, ok? E sim, criem um exemplo aqui nos comentários para vocês praticarem. Tudo bem? Um besito. Valeu!